A igreja, que bom que nós temos mais uma oportunidade de estarmos adorando o nosso Deus juntos. Então eu convido você agora a despertar sua alma em adoração. Vamos lá? Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar nesse lugar de oração. Louvamos e Ele ouve a fé. Ele ouve. Vamos cantar. Existe um som. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar nesse lugar de oração. Adoramos, Ele ouve a fé. Ele nos ouve. Vamos declarar: desperta. Desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor. Oh, desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor. Dizemos: existe um som. Existe um som transformador, o som do seu povo ao orar. Desperte já, quem dormindo está, é tempo de adorar. Desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós podemos juntos te adorar nesta hora. Eu quero convidar você aí na sua casa, nesse momento, abrir o seu coração. Vamos juntos levantar o nome dEle. Vamos adorá-lo. Vamos lá. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja.
coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Declare: veja, veja, Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Ele sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Vamos lá! Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Nós cantamos: veja, veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh Santo Espírito, o teu reino quero ver. Clame a Ele: ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Oh, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Meu Deus, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Vamos declarar: canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor.
igreja! Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos. A gente fica muito feliz que você tomou a decisão de se conectar com a gente aqui nessa reunião hoje. A gente está com muita expectativa de tudo aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, na sua vida. Talvez você está aí na sua sala, no seu sofá, talvez você está cozinhando, talvez você está na rua e você realmente quer ouvir algo que Deus vai falar ao seu coração, e a gente espera que você realmente abra o seu coração, abra a sua mente. Ele talvez vai falar coisas novas para você, talvez é a primeira vez que você conecta com a gente aqui, e a gente está muito empolgado, porque nós somos uma igreja, nós somos uma família, e é assim que a gente se sente, é assim que a gente quer que você se sinta também. E eu amo, amor, que nessa estação, a estação está mostrando pra gente do que se trata a igreja. A igreja se trata sobre nós estarmos conectados uns com os outros, como comunidades, nós sabermos daquilo que nós fazemos parte, de nós cuidarmos uns dos outros. Talvez você está em contato hoje aí já com alguém do seu grupo de conexão, você já está cuidando, mandando uma mensagem para alguém, sabendo como a pessoa está. É disso que se trata a igreja, de nós juntos caminharmos, amadurecermos a nossa fé, estarmos cada vez mais conectados e cuidando uns dos outros. Amém, amém, com certeza. E a gente como igreja se preocupa realmente uns com os outros, a gente se importa com aquilo que você tem passado, e muitas pessoas aqui estão separaram um tempo para agradecer, motivos de gratidão mesmo que Deus tem feito na vida delas. Me chamou muita atenção uma pessoa que falou assim: agradeço a Deus por ter me mostrado o valor da minha família através desse tempo de pandemia. Entre tantas dificuldades, pude enxergar o amor e a importância da união da minha família. Que coisa mais linda, né? Duas pessoas também me chamaram muita atenção, porque a gente vê os milagres que Deus tem feito mesmo no meio dessa pandemia, né? Mesmo no meio do caos, Deus tem feito coisas lindas. Tem uma pessoa falando aqui: sou grato porque consegui pagar todo o meu aluguel atrasado. E outra pessoa falou assim: conseguir pagar uma dívida que há muito tempo tentava e eu não conseguia. Foi realmente um milagre. Coisa linda. Uau, e alguns dos nossos pedidos de oração, amor, estão também pessoas... Eu amo que a gente comece a olhar para aquilo que está diante de nós, para aquilo que está no futuro, o futuro que Deus está planejando para nós. Pessoas já pedindo por favor e sabedoria de Deus num novo projeto no trabalho. Alguém também pedindo por uma resposta positiva numa entrevista de emprego, pedindo para ser realocada dentro dessa empresa que ela já trabalha. Também alguém pedindo por vidas, para que Deus possa fortalecer a vida espiritual e direção nesse processo de planejamento do casamento. Muitas pessoas também pedindo para Deus cuidar das nossas emoções. Então, bom, vamos orar crendo para que Deus possa tocar, para que Deus possa dirigir, para que Deus possa abrir os nossos olhos, curar, e que Ele possa realmente liderar a gente no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Amém, amém. Eu vou orar então. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós podemos se achegar na Tua presença, Deus, nós podemos orar para Ti, ó Deus, tudo aquilo que tem passado no nosso coração, na nossa mente, a gente te entrega, Senhor, cada família representada aqui, a gente te entrega esses pedidos, ó Pai, vem em nome de Jesus manifestar do Teu amor, da Tua graça, que as pessoas agora, Senhor, sintam a Tua paz, ó Deus, sintam que o Senhor tem cuidado delas, ó Pai, manifesta a Tua presença, Senhor, abre portas de emprego, ó Deus, abre oportunidades, ó Deus, que nós possamos ver realmente que o Senhor tem agido no nosso meio, assim como nós agradecemos aqui, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor vai estar agindo no nosso meio, nessas pessoas que têm tantos pedidos, ó Deus. O Senhor conhece cada um pelo nome e a gente te louva e te agradece porque o Senhor realmente é um Pai amoroso, bondoso, que cuida de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E eu amo essa parte da nossa reunião, que é o momento onde a gente pode compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos feito durante essa estação. A gente sabe que a gente pode estar distantes fisicamente, mas a igreja está em ação mais do que nunca. E aquilo que a gente tem podido fazer nessa estação é simplesmente a gente tem compartilhado todos juntos algo extraordinário, algo muito além de tudo aquilo que a gente poderia pensar, que nós poderíamos alcançar, mas por causa da fidelidade da nossa igreja, nós temos impactado muitas e muitas vidas. E eu queria que a gente visse agora um vídeo de um testemunho compartilhado sobre algumas das ações que nós temos feito. Então vamos conectar com esse vídeo. Olá, meu nome é Jurema, moro na comunidade do Boté há 52 anos, onde nasci e me criei meus filhos aqui também. E vi o impacto que a Covid causou, a pandemia causou aqui na nossa comunidade.
onde pessoas aqui, praticamente 80% das famílias aqui sempre trabalharam, tiveram seu negócio próprio, tinham condição de manter a sua casa, seus filhos, e pouco eram as pessoas aqui que necessitavam realmente de uma ajuda, né? Uma cesta básica. E devido à pandemia, praticamente 90% das famílias aqui acabaram tendo essa necessidade de cestas básicas, né? E muitos não tinham nem o que comer dentro de casa. Pessoas assim que eu entrei na casa e não tinham um alimento para dar para o filho comer, para colocar na mesa. E a gente ficou assim muito na necessidade mesmo. E eu agradeço o trabalho que a Hilson acabou entrando aqui e fazendo com todos os moradores aqui, aonde eles se dispuseram a trazer cestas básicas. Praticamente todas as famílias aqui foram mantidas, né, pelo trabalho da Hilson, aonde os voluntários vêm trazer cestas, aonde até máscaras as pessoas recebem. Não falta o alimento mais na mesa das pessoas, porque todas as semanas eles são mantidos com cesta básica, então eu só tenho que agradecer a esse trabalho maravilhoso da Hilson. Em nome do Buté, eu agradeço os voluntários, agradeço ao pastor Pedro e agradeço a todos os outros que estão envolvidos nessa obra. Eu amo as histórias que a gente pode ouvir como consequência de tudo aquilo que a gente tem feito, e eu realmente, o que a gente tem feito, eu mencionei algo extraordinário. A gente já alcançou só na estação 10 vezes mais o número de pessoas que são parte da nossa comunidade. A gente tem feito ações em 9 comunidades diferentes, são 700 temporadas de acolhimento, um centro de reabilitação, enfim, a gente tem honrado profissionais, centenas, literalmente centenas e centenas de profissionais da linha de frente, tanto médicos como entregadores, pessoas que trabalham, enfim, em uma situação de exposição. É claro que à medida que a gente vá avançando na retomada, existem muitas pessoas que ainda estão expostas a um risco extremo, expostas à vulnerabilidade, e o que a gente tem podido fazer é absolutamente lindo. E existe uma passagem das Escrituras que me inspira muito. Paulo estava falando exatamente com a igreja de Corinto, exatamente sobre como ele se sentia por causa do coração generoso da igreja. E é interessante como a gente pode compartilhar o mesmo sentimento que Paulo. Paulo disse assim, 2 Coríntios capítulo 9, vou ler alguns versículos, mas é um texto maravilhoso. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Literalmente, Paulo estava dizendo o quão orgulhoso ele se sentia por causa da generosidade da igreja. Paulo, literalmente, ele disse, olha, a gente não precisa nem falar sobre isso, porque o que vocês estão fazendo já é mais do que extraordinário. E realmente, esse é o coração que nós podemos sentir com relação à nossa igreja. O seu coração de generosidade nessa estação tem sido algo extraordinário. Mas eu queria também mencionar algo que ele fala mais abaixo, que pode renovar o nosso coração, que pode renovar a nossa expectativa em Deus. Ele fala assim nesse capítulo, a partir do versículo 10, nesse mesmo capítulo: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros.
E nas orações que eles fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês, graças a Deus por seu dom indescritível. O dom de ser generoso é um dom indescritível. O dom de trazer os nossos recursos para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam gratas a Deus, é um dom indescritível. E nós que literalmente temos levado essa ajuda até a porta de pessoas que têm recebido essa ajuda, a gente pode sentir no nosso coração a alegria e como eles se sentem gratos a Deus. Alguém falou pra gente recentemente, quando a gente foi entregar uma cesta na casa, a pessoa falou: vocês são a resposta das nossas orações. Então, igreja, nós somos a resposta da oração de muitas pessoas e muitas pessoas podem glorificar a Deus por causa do nosso coração. Então vamos nesse momento assistir um vídeo com as formas que você pode se envolver e contribuir online. Contribuir online é prático e seguro. Veja como é fácil. Acesse rio.soul/igreja online e vá até a seção que mostra as maneiras de contribuir. Você pode contribuir através de transferência bancária ou através do aplicativo Hillsong Give. Obrigado por investir na vida de outros. E eu queria orar por você nesse momento, orar para que Deus possa abençoar o seu dízimo, para que Deus possa abençoar a sua oferta, para que Deus possa abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós temos uma igreja fiel, nós temos uma igreja generosa, que nessa estação tem ido além, no coração de ajudar as pessoas, no coração de ser fiel, trazendo de volta à tua casa daquilo que tu tens nos dado. Pai, os nossos dízimos são a nossa devolução daquilo que tu tens nos dado, Pai. Eu oro também pelas pessoas que têm ofertado generosamente para tudo aquilo que nós temos podido fazer nessa estação, e a gente te agradece que por causa do coração generoso, Pai, da tua igreja, centenas e milhares de famílias têm podido ser gratos a ti nessa estação e têm podido dar glórias ao teu nome, e é disso que se trata, Pai. Quando nós devolvemos a ti, isso se trata de nós darmos glórias ao teu nome, te honrando, agradecendo, Pai, e demonstrando através da nossa ação prática aquilo que tu tens feito dentro de nós, no nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos envolver e participar desse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e todos juntos dizemos um amém bem forte. Amém. E eu amo que nessa estação a gente tem podido inovar em muitos sentidos, e essa semana a gente vai ter a nossa primeira noite Bem-vindo à Casa, no formato online. E o que é a noite Bem-vindo à Casa? Para todas aquelas pessoas que decidiram se conectar com a nossa igreja nesses últimos 4 meses, essa noite é para você. A gente tem a oportunidade, a gente vai se conectar num call de vídeo, numa ligação de vídeo ao vivo com a nossa equipe pastoral. A gente apresenta a nossa igreja, a gente fala um pouquinho daquilo que nós fazemos como igreja, das nossas iniciativas, a gente conta um pouquinho da nossa estrutura. Então, se você decidiu se conectar, decidiu ser parte da nossa igreja nesses últimos meses, a noite Bem-vindo à Casa é para você. Mas você precisa se inscrever, mandar os seus dados aqui nesse link, porque a gente vai te mandar um acesso privado para que você possa participar dessa ligação de vídeo. Então a gente amaria nessa quinta-feira poder se conectar com todas aquelas pessoas que decidiram ser parte da nossa casa, decidiram se conectar com o coração da nossa igreja nesses últimos 4 meses. Então a gente amaria poder te ver lá. E, meu amor, mês de agosto. Nossa, o mês de agosto. Muitas coisas, né, preparadas. Sim, tá incrível o mês de agosto. Você não pode perder nada, vai ser incrível. E dia 7 de agosto nós teremos a nossa próxima noite de DNA. É uma noite maravilhosa que a gente pode se reunir como equipe, como igreja, para ouvir um pouquinho mais daquilo que o pastor Cris tem para nós localmente. Se você está construindo a igreja com a gente, esse é um dia imperdível para você. E no dia 9... Dia 9 tá chegando. Opa, é o domingo do Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, já fiquei, né, um pouquinho assim mais soltinho, Com né? certeza, Dia dos Pais é um dia maravilhoso. Acho que todos os pais, todas as mães devem celebrar muito esse ano, porque se você
você está em casa com seus filhos, realmente você merece um prêmio de pai do ano, na verdade. A gente está tendo que superar aí todas as expectativas, mas vai ser um dia maravilhoso. A gente sempre prepara algo especial. Então é uma oportunidade também que você tem de convidar o seu pai para assistir, talvez amigos do trabalho, enfim, tantas pessoas que podem se conectar e talvez ouvir uma mensagem diferente, uma mensagem especial para que eles se sintam amados. E falando em pais, homens, dia 14, logo na sexta-feira, depois do domingo do Dia dos Pais, a gente vai ter a nossa também primeira noite de homens online. A gente tem a nossa Sisterhood e a gente está preparando uma noite específica para todos os homens da nossa igreja. São assuntos espetaculares, a gente está muito feliz de poder se conectar com todos os homens da nossa igreja. A gente crê juntos que vamos crescer juntos. Deus tem muito para falar conosco e realmente muitas coisas preparadas, né, meu amor? Muito. Semana que vem você não pode perder também, tá? Um domingo muito especial. A gente tem ceia pela manhã, nas reuniões da manhã. A gente vai ter voluntário do mês na reunião da noite e a gente tem um convidado super especial que é o nosso pastor Mário Rui Boto, da Hilson de Portugal, que vai estar também compartilhando uma mensagem extraordinária. Então eu te convido a participar desse dia também. E agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E hoje o pastor Cris vai apresentar o pregador de hoje. É uma pessoa muito querida e muito amada na nossa igreja em um nível global. Então vamos conectar com o pastor Cris e ouvir a palavra de Deus. Pero en este momento estoy súper contento de poder conectar con nuestra familia en San Pablo. ¿Querés saludar? Bom dia, São Paulo. Bom dia, boa tarde. Como vai vai vocês? Amamos Eu vocês. estou falando. Ok, você fala, você fala. Eu estou falando. Eu vou escutar. Ok, já está. Não sei. Sentimos muitas saudades de vocês. Muito saudades de vocês. Muito bom. Agora mesmo, Agora, vamos a recibir la palabra de Deus. De Estamos. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso. A pregação da palavra. Deus vai falar seu coração. Deus vai falar com vocês poderosamente. Amém. Eu acredito isso, meu amor. Amém. Muito legal. Muito legal. Da hora. Ok. Muy bien. Vamos a, en este momento, escuchar la palabra de alguien que nosotros amamos. Honestamente, para mí lo considero no solamente un muy buen amigo, pero sino también un mentor. Y lo que Phil y Lucinda Dooley han hecho en África es milagroso y Dios está obrando a través de ellos de una manera impresionante. Sé que vos amás a Lucinda. Amém. Eu amo Lucinda. Y le pedí a Phil que nos pueda predicar la palabra a nivel continental. Así que vamos, iglesia, preparémonos para tomar notas, para recibir la palabra en los chats. Un fuerte aplauso, una sala de palmas para Phil Dooley hoy. Hola, everybody in Hillsong, Latin America. Hey, Pastor Phil here, and I'm honored to be bringing the word today. Big shout out to Pastor Chris and Lucy Mendez and the whole team. You guys are doing an incredible job, and we're thinking of you. We're praying for you at this time with COVID-19 pandemic happening all over the world. I know it's affecting us significantly here in South Africa and across Africa, and I know it's the same in Latin America. We're praying that God is with you and strengthening you, and that God is giving you wisdom and the ability, to move forward even in a time like this. And I'm so encouraged and honored to bring the word today to everybody, whether you're in Sao Paulo or whether you're in Buenos Aires or whether you're in Montevideo. I believe you guys are getting started there, and also up in Monterrey in Mexico. Wherever you are, it is an honor to be bringing the word today. And this is a message that is all about Paul, the Apostle Paul, when he was in his own lockdown. That's right, his was far worse than anything we're experiencing because he was in prison. And even though he was in prison, he maintained a level of faith, expectation, and hope. And I pray that this word will do the same in your heart. Whatever you may be going through today, I pray God's word is going to speak truth and life into your situation. God bless you, and let's enjoy the word together. Well, hi everybody. We are in my garage. And you might be thinking, what are we doing?
having a message from Phil's garage. Well, this is part of our lockdown series, learning from the life of Paul and his writings. Paul the Apostle wrote a whole lot from prison, and I was thinking, what is the closest I have to being in prison? And I suppose it's my garage. As I think about it and look around, it's not a very inspiring place. There's not much light coming in. It's dark. It's not comfortable. There's nothing inspiring about it. I don't know about you, but I tend to go to places where I have a beautiful view, and that inspires me, whether that be mountains, whether that be the beach, environments with a beautiful river or a stream, and nothing about my garage is like that. Nothing about this is inspiring as I would normally be inspired. And I think about Paul being in prison, being locked down, being in a place that was completely uninspiring. It was dark, it was uncomfortable. There was nothing about it that would have stirred, you would think, the creativity, the energy, the spirit that he displayed as he writes. There's nothing about this environment that you would think created that. And yet, here's what we read as we continue in Philippians. We're going to read from verse 19 of Philippians 1. It says, I know, Paul writing from prison, from his own personal lockdown, I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Isn't that amazing? He's writing positive words, even in a place like this. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. My goodness, that's some powerful words there. He says, verse 22, if I am going on living in this body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I don't know. I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. Paul writes with what I would describe as hopeful expectation. If you are taking notes today, you can put that down in your notes. Hopeful expectation. He is in a place that is uninspiring, like my garage. There is nothing about it that makes you think, I've got a great future. There's nothing that thinks everything looks good, because you can't see anything. You don't know what kind of future you have, and yet Paul writes with hopeful expectation. How can he do that? It's not because of his environment, because his environment isn't helping. Here's what it is. The question for all of us is not what are you inside, but what's inside of you. You might be inside. We're all inside right now. But the question is not are you inside or where are you inside, but what's inside of you. Because it is what's inside of Paul that affects the way he speaks, that affects his faith, that affects his spirit, that affects the hope that he has. You might be in a place right now of isolation where there is nothing inspiring about it. But can I tell you, it's what's inside of you that matters more than whether you are inside a garage like I am, inside a prison like Paul was, inside an apartment, wherever it is you are inside. It's what's inside of you that makes the difference. What's amazing about Paul is that while he's in this prison, there's something still stirring inside of him. As we read, let's read it again, verse 19. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what happened to me will turn out for my deliverance. So he's like, I know God's with me, and I know your prayers have been happening. I know the Spirit of Jesus is with me. Verse 20, he says,
I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Here's the thought today as we continue in our lockdown series. We may be in lockdown, but we're not going to have a meltdown. And even if we get knocked down, we're learning to be up when everything's down. Here's what Paul realizes. Devotion is my responsibility. Deliverance is God's responsibility. Did you catch that? Paul's in a prison. We're in a lockdown situation. We've got this virus that is out and about, and it's affecting everything about how we do our lives. But Paul realizes, you know what? Deliverance isn't his responsibility, but devotion is. Devotion to God, even in a lockdown situation, you can and you should. Can I encourage you, as I'm encouraging my own spirit, to stay in devotion? Because devotion to God has a power to change your spirit no matter whatever you are in. God's responsibility is deliverance, and that's what Paul's saying. God's going to turn this around. His responsibility is deliverance. My responsibility is my devotion. I will stay devoted to God in this time. Because here's the thought. If you were to ask any one of the global leaders right now, how is this going to end? If we were to make contact with our president, if we were to grab him on the phone right now and say, President Cyril Ramaphosa, what is going to happen next? How is this all going to end? How are we going to move back to normal life? I guarantee he would not have a clear answer. He may have some scenarios and some ideas because he's working with some really smart people, but the reality is no one knows how this is all going to outwork. But that's not your responsibility and it's not mine. Maybe it's our responsibility to govern and to lead, and we need to pray for our president to make good decisions, but ultimately he doesn't know and none of us can. God does. It's God's responsibility, deliverance. It's my responsibility, devotion. So if I stay devoted to God, no matter what is going on around me, then my spirit is always uplifted. My spirit is seeing, even if around me I can't see very much right now. Stay devoted to God in a time like this, because He will look after you and I, and at the right time, deliverance is coming. Because of Paul's devotion to God, he could see in an environment that just looked discouraging. I mean, it looked overwhelming, it looked challenging, it looked hopeless, but because of his devotion, his spirit had changed. God fills us with hope. He always will, no matter what we are dealing with. Here's the thought. Paul is overwhelmingly positive, even to the point where he doesn't know what the future will hold for him. He may die. I mean, that's a reality for Paul. In the prison he's in, one of the definite possibilities is that this is the end of his life. And yet, even facing the possible ending of his life, what does he say? He says in verse 21, to live is Christ and to die is gain. What's Paul saying? He's saying, I can't lose. Whichever way this goes, God still has an outcome for me that is going to be okay. Because if I leave this life, this earth, I will be with Jesus. But if I stay being with Jesus, I am still going to gain. And let me tell you, to have that kind of spirit, that kind of positivity, that kind of hope-filled expectation comes from something different than whatever your environment is right now. It comes from your spirit, a spirit devoted to God, knowing that through all of this, God still will have the victory in our lives. See, for Paul, he is overwhelmingly positive in the midst of all that's going on. He realizes that Jesus inside of him, the Spirit of God inside of him, is still at work, even from a prison, even from a garage, even in a lockdown, God's at work. And here's what I want to help you with today, and it's something I've been thinking a lot about. You know, we can be overwhelmed by thoughts that are dark thoughts, and it can fill us with negativity, and we question what the future is going to hold. And that could easily have been Paul's story. I have right here a camera that belongs to my daughter. Now, this is not
a digital camera, which is what most of us use today, but this is a film camera. So when you take a photograph with this camera, you can't see the image immediately. You have to take the film once all the film has been used into a roll, and you take it to a place, and what they do is they will take that film and in a dark room make that into photographs. So here's the thought. You need negatives. That's what they call these images from a camera. Negatives in a dark room produce the image, the photo that you want. I find it fascinating because it seems true to me in life that negatives in a dark room, a dark place, are what we can end up producing when it comes to the images we see. But we've got to be people who decide, thank you, I got some light back, that we aren't going to live in the dark. Because isn't it fascinating that negatives naturally need darkness to produce an image? And I think it's also true in our life that when we get overwhelmed in negative, which Paul could easily have done, when we get overwhelmed with negativity in a dark place, we can't see a future, we can't see a hope, we're not sure what's going to happen next, we start to develop images which are unhealthy, which are unhelpful, which are not filled with the Spirit of God. Jesus has an antidote to this. When you start getting overwhelmed with the negatives, when you find yourself in a dark place, maybe in your mind, and you're starting to produce an image which is unhealthy, here's what Jesus says. Jesus actually says in John 8:12, Jesus spoke to the people and said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jesus is the light that overwhelms the darkness. Light changes everything. I mean, that is just the reality. Wherever there is light, darkness has to flee. Did you catch that? Put it in your notes. Wherever there is light, darkness has to flee. It doesn't matter how dark things get. As soon as we open the garage door here, suddenly I can see outside. I can see beautiful mountains behind me. I can see the blue sky. I can see the beautiful trees. I can see the sun. Something changes, and that's what Jesus does in our hearts and our lives. No matter how dark the environment appears to be, He is the light that overwhelms the darkness. Go to any room in your house when it is dark, flick on the light switch, and unless we have load shedding or unless you run out of electricity, when you flick on that switch, guess what? The darkness has to go. And that is the reality in the world that we are in. That is the reality of our spirits, that darkness has to go when the light of Jesus comes into our world and comes into our lives. Paul understands this, and so Paul is someone committed to allowing that light of Jesus to stay in his spirit no matter how dark everything gets around him. He stays devoted to God. He lets the light of Jesus in, and it overwhelms any negativity that tries to take hold. And that's why Paul can write, even from a dark prison cell, in verse 23 of Philippians 1, I'm torn between the two. I desire to depart with Christ, which is better by far. So being with Jesus is the ultimate, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Paul recognizes that there is still unfinished business that God has for him. And I want to say to every one of us, there is unfinished business that God has for you. Paul is writing this not just for himself, he's writing it to the church in Philippi, and he's saying, guys, I know that God hasn't finished with me and God hasn't finished with you. And no matter how dark things get, no matter how negative sometimes our thinking can be, God is not finished with you. Maybe you've been through some pain in your life recently. Maybe you feel a bit overwhelmed. Maybe you're feeling
feeling like, the uncertainty that we can all be feeling, can I encourage you? There is unfinished business that God has for you. He has not finished with you. He is not giving up on you. And even though it can seem like, I don't know what's going to happen next, I want to encourage you, just like Paul writes, God has unfinished business for you and for me. Progress and joy and progress. I love how Paul puts those things together. What is Paul doing? He is imagining the future that God has for him. How's your imagination? As we draw this to a conclusion, I want to speak to you about the power of a Holy Spirit inspired, Holy Spirit filled imagination. Here's what I've realized is that many of us struggle with our imagination. We're fine with our memory because our memory can tell us exactly what has happened. But some of us, and there's psychological data to suggest this to be true, our ability to see is dramatically affected by what's happening inside of us. People who say, well, I could never imagine that. That could never happen. There is just no way, is basing their imagination on what has happened to them. Paul, again, in prison, could easily have a lack of imagination that is positive. He could be overwhelmed, and yet he sees a positive future because he has a Holy Spirit-inspired imagination. And I want to encourage you, a Holy Spirit-inspired imagination always sees a positive future. Let me say that one more time. A Holy Spirit-inspired imagination always sees a positive future. As you stay devoted to Jesus in this time and leave the deliverance to God, I can't do it. I don't know what's going to happen or how it's going to happen, but I have the ability to imagine what could happen with faith in my heart because the Spirit of God is at work in me. Paul keeps positive. There are ugly things that can come into our minds. Ugly things from our memory, our past failures and mistakes that can try and crowd us and overwhelm us and make us, just weighed down and carrying this burden and negativity that can rise up and try to develop a picture of our future. But the Holy Spirit of God wants to give you a picture of a future with God. Jesus, as the light that overwhelms the darkness, is speaking, I believe, into all of us a hope right now. So let's be people who do that. Let's stay devoted to Jesus in this time. Let's leave deliverance up to God. Let's keep letting the light of Jesus into the dark places of our heart. And some of us need to do that. There's dark places and we haven't allowed God in. And now is the time to allow God into those dark places. And just like Paul, remember, you have unfinished business for the kingdom of God. He hasn't finished with you. He hasn't finished with me. He hasn't finished with our church. There's so much more that he has for us to do to build a church that helps build a nation and builds a continent. And allow the Holy Spirit room in your heart to stir your imagination about the future God has for you. There is so much that he has for you and I to do for him. Come on, let's pray together. Father God, we just thank you that you enable your Holy Spirit to speak into our hearts. Lord, to give us a spirit-filled imagination that sees godly possibilities. Lord, I thank you that you have unfinished business for everyone who's listening, who's here connected to me. And God, you're speaking to them and reminding them, Lord, let's not let the negativity develop, but let's expose that darkness to the light of Jesus as we devote ourselves to him. Lord, we don't know when or how deliverance is coming through all of this, but we're leaving that up to you, and we're staying devoted to Jesus in this time. Amen. Mi amigo, quiero que sepas que Dios te ama. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No importa quién sos, a dónde has estado o lo que has hecho. De una cosa estoy seguro, y esto lo sé con certeza en mi corazón, que Dios te ama y te acepta tal como sos. Y el deseo de Dios es caminar en una relación con vos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios relacional y no un Dios de religión. Es un Dios relacional porque es un Dios de amor. Y es por eso que el día de hoy
no importa quién sos, no importa a dónde has estado, si nunca tomaste la decisión de depositar tu fe en Él, de abrirle tu corazón a Jesús e invitarlo a entrar a tu vida. Este momento es tu momento y te quiero incluir en una oración simple, pero a la misma vez una oración poderosa. Vamos, decile que sí hoy a Jesús. Decidí comenzar una relación con Él. También quiero orar por aquellos que quizá en algún momento de sus vidas le dijeron que sí a Jesús, pero saben muy bien el día de hoy que desde ese entonces se apartaron de Él, le dieron la espalda a Él. Bueno, quiero que sepas, si te estoy hablando en este momento, que no importa dónde fuiste ni lo que hiciste, no hay nada ni nadie que te puede separar del amor de Dios. Volvé hoy a sus brazos, reposicionate delante de Él. Vamos, a través de la pantalla, si le tenés que decir que sí a Jesús por primera vez y comenzar una relación con Él, o si tenés que volver a Él porque te apartaste, quiero incluirte en este momento. Y ahí donde estás, quiero que digas estas palabras después de mí. Si alguien te rodea, un ser querido, un amigo, quizá un vecino, no sé, ¿por qué no dicen estas palabras juntos? Así te apoyan en esta decisión que estás tomando. Digamos en voz alta: Señor Jesús, hoy abro mi corazón, te entrego mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te doy las gracias por la salvación y pido que me guíes a caminar contigo en cada momento de mi vida. En el nombre de Jesús. Amém. Que mensagem poderosa e mensagem edificante. Obrigado, pastor Phil Dooley, por investir o seu tempo na nossa igreja aqui em São Paulo, compartilhar essa palavra que eu tenho certeza mudou o nosso coração hoje e Deus vai trazer muitos frutos durante essa semana, quando a gente vai adiante de tudo aquilo que Ele vai colocar diante de nós para nós sermos a resposta. E se você fez a oração de salvação, se conectando com Jesus, a gente celebra essa decisão. Essa é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. A partir de agora, você é uma nova pessoa. A Bíblia fala que as coisas velhas se passam, eis que tudo se torna novo. E a gente amaria poder se conectar com você. Se você usar esse link aqui na tela, nossa equipe vai entrar em contato com você. A gente preparou algo muito especial. Todas as semanas a gente tem o nosso programa Eu Decidi, que é um programa em que os pastores da nossa igreja, eu me conecto com você, a gente fala um pouquinho sobre a jornada da fé, sobre essa nova caminhada com Deus. Então, se você fez essa oração pela primeira vez ou se reconectou com Jesus, a gente amaria poder se conectar com você nessa ligação de vídeo essa semana, uma ligação em grupo. Eu tenho certeza que você vai amar. Amém, amém. E não se esqueça, no próximo domingo, ceia pela manhã, então prepara aí a sua mesa, prepara a sua família, porque é um momento muito, muito especial para nós como igreja. Ceia de manhã, pastor Mário Ruiboto pregando para nós, pastor lá de Rilson, Portugal, e à noite, voluntário do mês. Muita coisa acontecendo. Então, e hoje nas reuniões do Bloco da Tarde, 4h30, 6h30, 8h30, pastor Cris pregando uma mensagem. Então, se você quiser se conectar novamente conosco para ouvir uma mensagem diferente nesse domingo, a gente amaria poder se conectar com você hoje novamente. Então, tenha a melhor semana da sua vida, que Deus te abençoe. Amém, boa semana. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua
sou filho de